Bom dia, crianças. Isso, muito bem. Com ânimo e com vigor, tá bom? Para encorajar os nossos irmãos, para que eles também tenham vigor e coragem. Hoje é o quarto domingo da Páscoa. A igreja está caminhando com Jesus Cristo para receber um dom, uma dádiva. O que é prometido para a igreja? O derramamento do Espírito Santo. Não vai demorar muito, vamos celebrar Pentecostes. Por isso, 50 dias de festa, 50 dias celebrando a Páscoa de Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para escutar a palavra de Deus. Não existe outra finalidade a não ser escutar a palavra de Deus e celebrar o amor de Deus por cada um de nós. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. A inveja destrói tudo. A inveja destrói a evangelização, destrói a comunhão que existe dentro das nossas casas. Lá na escola também, não é, crianças? Sabem o que é inveja? O que é inveja? Quem se arrisca? Inveja. Cobiçar aquilo que é do outro. Ter ciúmes. Vocês têm ciúmes? Tem, muito bem. São sinceras as crianças. Os ciúmes e a inveja é como se fossem primas. Elas caminham juntinhas. Porque a inveja significa você almejar algo que gostaria e não tem. Os ciúmes faz com que você, olhando a realidade, queira participar da realidade, mas apropriando ela para si. Isso que aconteceu com os judeus, porque viram os demais irmãos se reunirem para escutar Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ficaram cheios de inveja. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Evangelizar os pagãos é uma maravilha. É uma bênção evangelizar os pagãos. Eu morei na Ilha do Marajó. Conhecem a Ilha do Marajó? No tempo de missão de seminário. Estive com sede e me deste de beber. Ganhou o céu. No ano 2011, no seminário nós fazemos 2 anos de filosofia, 3 anos de missão em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e voltamos para terminar a teologia. E eu fui enviado para a Ilha do Marajó. Imagina, nunca tinha ido para aqueles cantos. Chegando lá, um absurdo. A pobreza, a falta de saneamento básico, a falta de cultura das pessoas, porque lá vivem como de verdade. Por exemplo, as casas não têm repartição entre os cômodos, todos dormem na rede, enfim, o jeito de viver deles. E lá, quando fizemos a primeira evangelização, 300 pessoas dentro da igreja, porque estavam curiosas, e fizemos o anúncio a estas pessoas, precisavam ver como ficaram felizes, ficaram admiradas,
porque eram pessoas que não estavam dentro da igreja, estavam afastadas da igreja. Pregar para as pessoas que estão na igreja é um pouquinho mais difícil, porque os que estão na igreja pensam que sabem muita coisa, mas na realidade não sabem nada. Porque a nossa vida toda ela é um aprendizado, e todos os dias nós aprendemos, com os acertos, com os erros, nós aprendemos. E estes irmãos continuam firmes, porque escutaram uma novidade: Jesus Cristo ressuscitado. Nós também somos chamados hoje, irmãos, viu, crianças, a estarmos com os ouvidos bem abertos para acolhermos esta novidade. Mas qual novidade? A novidade que Cristo ressuscitou. Padre, mas já sei isso, já aprendi lá na catequese há anos. Todos os dias somos convidados a despertar os ouvidos para acolhermos a novidade que Cristo quer trazer para nós, nos deixar ser surpreendidos pela palavra de Deus. Pode ser que eu conheça muito bem o texto e possa ler infinitas vezes o Senhor vai falar comigo, mas para que Ele fale comigo é necessário que eu esteja com os ouvidos atentos, com os ouvidos abertos. Eu tenho uma grande tentação de ficar na porta da igreja no final da missa e perguntar: qual foi a primeira leitura hoje? Eu já fiz isso lá no Paranoá uma vez. Padre, foi muito bonito, mas qual foi a palavra? Não estou muito bem lembrado, mas foi caprichado, viu? E qual foi o evangelho? Não sei, mas o senhor falou muito bem, viu? Tá de parabéns. Engamelando o padre. Nós somos o povo da escuta, que muitas vezes não estamos com os ouvidos abertos para acolher a palavra de Deus. Como você veio hoje para a igreja? Com o coração disposto a acolher a novidade, ou já talvez um pouco bloqueado, um pouco resignado, um pouco armado contra a palavra de Deus? Porque se nós estamos armados, preparados para não escutarmos, Deus não pode violentar a nós, porque somos livres. Ele não pode fazer violência conosco e nos colocar goela abaixo a fé. Não, é necessário que eu faça uma adesão. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé. Que significa abraçar a fé? Fazer uma adesão à doutrina, ao conhecimento eterno, aos ensinamentos da igreja. Os ensinamentos da igreja são para os que seguem a igreja. Ninguém está obrigado a aderir aos ensinamentos da igreja, mas aqueles que com boa disposição vieram aqui hoje, precisam hoje abraçar a fé. Pois bem, João vai dizer no livro do Apocalipse: vi uma multidão imensa. Imaginem quantas missas serão celebradas no DF hoje. Só aqui na nossa paróquia, 8 missas, 6 na matriz e 2 lá na Capela São João Paulo II. São 154 paróquias. Uma multidão hoje frequentará as missas, uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. A igreja, ela está com as portas abertas para todos nós. Todos que querem escutar a palavra de Deus são chamados a fazerem esta experiência. Alguém ficou lá na porta da igreja perguntando se você era pecador, se você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo?
se você se embriagou ontem, brigou com o pai, alguém fez isso? Não. Cada um de nós fomos e somos livres para adentrar e acolher a palavra de Deus. E ninguém podia contar. Esta multidão somos nós. Somos nós, porque estamos diante do Cordeiro, diante do trono, o altar do Senhor, trajando vestes brancas. As vestes brancas significam aquilo que um dia recebemos no batismo, a pia batismal. Recebemos as vestes brancas e trazem nas mãos a palma. O que significa a palma? A vitória de Jesus Cristo. Por isso, depois da missa de ramos, nós temos o bom costume de colocar a palma, o ramo, na porta da nossa casa. Não é assim? Fizeram isso? Porque aqueles que ali passam, aqueles que chegam na nossa casa, eles têm o conhecimento: Cristo reina nesta casa, Cristo é o Senhor da minha história, Cristo é vitorioso sobre os meus pecados. Pois bem, o ancião disse então: mas quem são essas pessoas? De onde vieram? Esses são os que vieram da grande tribulação, do mundo, da Babilônia, da agitação, da discórdia, da inveja, da profanação, da fofoca, maledicência, adultérios, fornicações, alcoolismo, drogas. São os que vieram da grande tribulação deste mundo, todo agitado. Eles lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Que cor que é o sangue, crianças? Vermelho. E como é que a gente lava a nossa roupa branca no sangue e ela continua branca? A Tainá, como é o seu nome, mocinha? Você mesmo, parece a Tainazinha. Como é que a gente faz para lavar no sangue? Um mistério. Porque somos lavados pelo sangue do Cordeiro, quer dizer, somos restituídos em graça. Deus devolve para nós a dignidade de sermos chamados filhos de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Portanto, se alguém se sente hoje desanimado, triste, acabrunhado, decepcionado com alguém, que nada dá certo na sua vida, saiba que você e eu valemos, custamos um preço muito alto: o sangue de nosso Senhor. Sabiam disso? Deus resgatou você do inferno pelo sangue do Filho dele. Um preço imenso que Deus precisou pagar para resgatar a cada um de nós do fogo eterno, da morte eterna. Pois bem, irmãos, nós somos então o rebanho do Senhor. Vocês lembram da liturgia de domingo passado? Jesus se dirige a Pedro e pergunta a ele: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez perguntou novamente a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Qual foi a reação de Pedro? Ficou triste, porque ele sabia que não era simplesmente dizer que amava Jesus, era preciso entregar a vida para ele, através de uma doação livre e espontânea. Depois que Cristo recolhe a resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apesar das minhas debilidades, das minhas fraquezas, de tudo aquilo que possa desagradá-lo, ofendê-lo, eu estou aqui. E Jesus vai responder o que para ele? Apacenta o meu rebanho. Nós somos este rebanho que escutamos a voz do nosso pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz
você e eu temos escutado a voz de Jesus, o nosso pastor? Ou tem escutado outros pastores por aí, que se dizem pastores, mas na realidade não querem entregar a sua vida para as ovelhas? Pelo contrário, querem usufruir das ovelhas, arrancar a lã e a gordura de cada uma delas. O que significa escutar a voz do pastor? Aqui no Brasil nós não temos esta cultura de pastores, de organizar o rebanho, não é? Mas na Europa existe muito este costume, também em Israel. Os pastores, eles eram considerados profanos. Os pastores não frequentavam a sinagoga porque ficavam meses e meses longe da sinagoga, não escutavam a palavra de Deus e eram considerados impuros, porque dormiam no meio do rebanho. E vocês sabem o que quero dizer com isso: dormiam entre as ovelhas. Só que quando Jesus nasce, lembram, crianças? Quando Jesus nasce, os anjos, eles vão anunciar que Jesus nasceu para um grupinho de pessoas. Vocês lembram quem era o grupinho? Os primeiros a saberem que Cristo nasceu? Os pastores, os rejeitados pela sociedade, os marginalizados. E olha como fazia o pastor. O pastor tinha lá o seu rebanho, as suas ovelhinhas. Só que tinha uma ovelhinha que não gostava de ficar no meio do rebanho. Ela fugia do pastor. A ovelhinha desgarrada ia para todos os cantos. O pastor, que tinha que fazer ele? Deixar o seu rebanho e ir atrás da outra ovelha. Isso poderia ser dias e dias procurando esta ovelha. E este pastor, ele ia procurar a ovelha como? Contente, dando risada? Ele ia muito chateado com esta ovelha. E quando encontrava esta ovelha, o que fazia o pastor? Lascava uma surra nela. Batia na ovelhinha, para a ovelhinha aprender a não abandonar o rebanho. Olha mais o que fazia o pastor: quebrava a patinha da ovelha. Que dó, não? Creque. Para que aquela ovelhinha aprendesse a depender dele, porque a ovelhinha não podia mais caminhar. Então o pastor colocava a ovelha sobre os seus ombros. Já viram a imagem do bom pastor, não é? A ovelha em cima, porque ele tinha que caminhar e levá-la. A ovelha não ia dizer para o pastor: olha, pare um pouquinho que eu preciso fazer xixi. Não, simplesmente pare um pouquinho que preciso fazer o número 2. Não, Então o pastor estava sujeito a toda esta situação. Quando chegava de novo no rebanho, o pastor enfaixava a perninha da ovelhinha, a patinha dela, enchia ela de cuidados, de carinho, e esta ovelhinha não saía mais do rebanho. Olha como é a didática de Jesus Cristo conosco. Nós também algumas vezes temos saído por aí desgarrados, pensando que nós somos pastores de nós mesmos e pensando que vamos por lugares que nos conduzem à felicidade. Temos experimentado o pecado, temos experimentado a decepção, temos experimentado coisas horríveis. E o que este Jesus faz conosco? Abandona o rebanho e vai atrás de cada um de nós. Algumas vezes Deus permite que vivamos situações não muito agradáveis, porque precisamos aprender a depender dEle, exclusivamente dEle. Por isso Deus permitiu um pecado grave, por isso Deus permitiu uma decepção, por isso Deus permitiu o desemprego, a falta de dinheiro, para que você e eu aprendêssemos a depender exclusivamente do pastor. Pois bem, você e eu queremos continuar neste rebanho? Sim ou não? Sim, porque este pastor, Jesus Cristo,
Ele está nos conduzindo para um lugar eterno, os céus. As crianças querem ir para o céu. O que tem lá no céu de tão bom assim para irmos para lá? Alguém já foi no céu aqui? Mas o que tem lá no céu para irmos lá? Quem mora lá no céu? Deus. E vocês querem estar com Deus? Quem mais mora lá no céu? Maria. Quem mais mora lá no céu? São José. Muito bem. Quem falou? O menininho falou São José. Ótimo. É um lugar bom ou ruim o céu? Muito bom. Se fosse ruim, ninguém queria ir para lá, não é? Então nós queremos ir para o céu. E eu acredito que vocês estão se esforçando para isso, obedecendo o pai, a mãe, não é verdade? Ou mais ou menos? Posso perguntar para o pai e para a mãe? Assim fez uma, mais ou menos. Obedecer sempre o pai, porque o pai e a mãe são para nós os nossos pastores. E tudo aquilo que diz o nosso pai e a nossa mãe são de benfeitoria para nós, porque eles querem a nossa felicidade. Sabiam disso? Quando o pai fica um pouco chateado conosco, é porque o nosso pai nos ama. Quando a nossa mãe fica um pouco brava conosco, porque fizemos alguma coisa de errado, é porque ela nos ama. E hoje é o dia das mães, não é? A nossa mãe, nós aprendemos tudo com ela, tudo. De modo especial o filho homem. Até o jeitinho de sentar a gente aprende com a mãe, não é assim? A mãe nos ensina a irmos no banheiro, a nos comportarmos na casa das visitas, dos parentes. A mãe ensina a gente a fazer a higiene. A mãe ensina tudo para nós. Tem o ditado, e vocês conhecem muito bem: a nossa mãe, ela faz das tripas o coração. Nada poderá neste mundo pagar o que a nossa mãe fez. E o que a nossa mãe fez por nós? Nos permitiu viver. Se nós estamos aqui, crianças, é porque a nossa mãe acreditou em Deus, mesmo através da debilidade dela, da fraqueza dela, quis que nós experimentássemos o amor de Deus. Não existe prêmio maior, não existe presente maior para uma mãe do que ter o seu filho recolhido no seu regaço. Porque depois do parto, depois daquela imensa dor que as mães têm, quando ela contempla o seu filho no regaço dela, vendo aquela criança frágil, se amamentando, dependendo dela para tudo, a mãe se alegra eternamente. E um dia Nosso Senhor perguntará para as mães: onde está o fulaninho, a Beltrana, que eu entreguei a você? E a mãe poderá dizer: estão aqui, aos cuidados da tua bondade. Os filhos, deixem os filhos crescerem junto com vocês. Não terceirizem as coisas, não terceirizem a fé, não terceirizem a educação, a presença materna, porque a presença materna dentro de casa, irmãs, ajudará com que as próximas gerações possam de fato olhar para os céus, e eles vão fazer de tudo para querer ir para o céu, porque lá no céu existe um Pai eterno e uma Mãe eterna. Hoje, celebrar o Dia das Mães significa bendizer a Deus pelo dom da vida. Obrigado, Senhor Pai Santo, porque concedeu à minha mãe a graça necessária para que eu pudesse vir a este mundo. Não sei a história de cada um. Pode ser que a mãe não esteve presente, pode ser que a mãe não teve tanto carinho com você, pode ser que a mãe tenha o abandonado, não sei, tantas e tantas histórias, mas uma coisa aprenda: da nossa mãe nunca se poderá pensar mal. Da nossa mãe nunca poderemos levar qualquer sentimento ruim, mesmo que ela tenha falhado conosco, porque Deus usou dela para que nós pudéssemos vir a este mundo e sermos amados por Deus. Que Deus possa ajudar vocês, as mães,
a conservarem a maternidade, que é o maior dom que uma mulher pode ter, o dom de ser mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.